sei que parece que está em obreiro. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito sentimento de gratidão e satisfação, aqui estamos na Remanescente Cristã Filadélfia para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus e também a congregação das famílias cristãs. Neste momento, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algo que tem que ser inerente de cada pastor, de cada denominação, é reconhecer bem as suas ovelhas, é estar como um verdadeiro atalaia, um vigia, atento a todo ataque e a tudo aquilo que é nocivo, que pode vir contra a igreja. E com o intuito de alertar, de orientar, com base e respaldo na palavra de Deus, nós temos que estar atuantes dentro da nossa igreja. Nós temos que sentir o dinamismo do mundo, da batalha espiritual, que se torna visível na batalha cultural. Temos que estar atento a tudo que está acontecendo e alertar as nossas ovelhas, alertar as nossas igrejas dos perigos nocivos do mal. O mal virá com diversos disfarces, o mal virá de diversas formas, e uma das formas mais terríveis, e até o texto da igreja de Filadélfia nos adverte acerca disso, são os chamados infiltrados, os X9s que entram dentro da igreja de Cristo com o intuito de enganar, com o intuito de gerar, de proporcionar nas congregações os distúrbios, os desvios, formar grupos facciosos em rebeldia à palavra de Deus. Nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia não só temos o compromisso de pregar a palavra de Deus, mas temos o compromisso também de ensinar a doutrina cristã ortodoxa, visto que temos também aqui um seminário e procuramos ser o máximo zelosos possíveis dentro das nossas competências para alertar e formar os nossos obreiros, os futuros obreiros, acerca destas ações, dessas estratégias inimigas dentro da Igreja de Cristo. Ontem eu via uma brilhante mensagem do pastor Mocelin e ele mostrava lá a igreja do Jim Jones. Algo tão interessante que o Jim Jones se apropriou de tantas ideologias estranhas dentro da palavra de Deus, mas que com este mesmo disfarce filantrópico, ele conseguiu formar aquela congregação, desenvolveu ali a sua mensagem respaldada, expressa, explícita ao mundo com a obra caridosa, a obra assistencial, só que uma obra assistencial que vinha ali angariar pessoas, não poderia se sustentar por muito tempo, visto que dar muita ênfase à obra de caridade, à obra filantrópica, e não exortar a doutrina e o fundamento do arrependimento e a remissão dos pecados em Cristo Jesus, não iria dar sustentação a essa igreja, a esta seita, como ficou assim conhecido.
visto que quase 1000 pessoas se suicidaram por indução de Jim Jones. Coisa terrível. Até os guardas, quando foram averiguar aquelas mais de 900 pessoas mortas naquela comunidade, eles procuraram ali um exemplar da Bíblia e não encontraram. Ou seja, o exemplo da seita de Jim Jones nos traz hoje um grande exemplo. Muitos pregadores tão ansiosos e tão empenhados em pegar estratégias legítimas para manterem as suas igrejas e ali construírem a receita do mês para poderem sobreviver e sustentarem toda aquela estrutura de igreja, supostamente de uma igreja, se esquecem da palavra de Deus. O que dará sustentação à sobrevivência da igreja é a doutrina, é a palavra de Deus, é levar as pessoas, é levar o ser humano ao arrependimento por ouvir a exposição da palavra de Deus. Como eu disse, aquele segurança que estava ali investigando, aquele guarda, aquele oficial de justiça averiguando os cadáveres, eles não encontraram exemplares da Bíblia. Isso mostra que a Bíblia, nas seitas, nessas organizações hereges que se afastam da palavra de Deus, elas não usam a Bíblia. Não usam a Bíblia, visto que a Bíblia ela vai exortar os nossos pecados. O Espírito Santo vai trabalhar com as nossas resistências. E se humildemente nós reconhecermos que somos pecadores e reconhecermos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a obra de regeneração será efetuada, realizada em nossas vidas e nós seremos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que é muito importante nós estarmos atentos aonde nós queremos instalar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Os nossos olhos para ver o testemunho daquele que está pregando a palavra de Deus. Porque não adianta nada também a mensagem só ser falada, mas muitas vezes não vivenciada por aquele líder. Porque eu conheço alguns líderes de religiões esotéricas lá no Oriente, onde eles ensinam as pessoas ao esvaziamento. O cara fica com uma sunga suja, jogado na terra, com cinza e esterco de vaca na cabeça, e o guru que o levou, que o induz pela sua doutrina ao esvaziamento, ele tem uma limusine. Ele tem uma limusine bilionária inglesa e ele se locomove. Tem uma rede de hotéis também. Então não adianta nada induzir os incautos ao esvaziamento e o cara viver uma vida de ostentação. E o líder viver uma vida, ou melhor dizer, o falso líder viver uma vida de ostentação. Não adianta nada. Não que eu esteja condenando pastores que são ricos, eu não sou juiz de ninguém, mas estou aqui neste momento levando você a observar a palavra de Deus e ser coerente, equilibrado, a discernir, abrir os olhos para a compreensão da verdade. Veja como o Espírito Santo, sentindo a necessidade de cada uma das 7 igrejas, ele traz ali especificamente, ele é cirúrgico em observar os caminhos da igreja de Cristo. A cada um pessoalmente nós encontramos talvez um pouquinho de cada um de nós no que o Espírito revela por meio de João nas 7 igrejas. Nós daqui da Igreja Remanescente Cristã Filadélfia, nós escolhemos a carta de Filadélfia porque foi aquele mais o Senhor Jesus, o Espírito Santo, mais elogiou. Mas uma coisa é certa, nós vemos aqui na Igreja de Filadélfia, de forma cirúrgica especificamente, não dá para trabalhar as 7 igrejas aqui, mas o Senhor, o Espírito Santo foi cirúrgico em observar que aquela igreja, ela ouviu a palavra de Deus e ela passou a aplicar, como ensinou Tiago, que a fé sem obras é morta. A fé sem testemunha é morta. Não adianta irmos para a igreja, eu sou um religioso sim, vou à igreja, vou à missa todo domingo, de vez em quando eu faço umas caridades aí e tal. Mas há uma necessidade de verdadeiramente amarmos aquilo que estamos fazendo por amor ao Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer fazendo qualquer coisa, façais tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois sabemos que a nossa atitude de fé e amor em Jesus Cristo vai espelhar,
Quando nós assim realizarmos a obra, pregando o Evangelho, fazendo a caridade, as pessoas possam ver alguém, um copiador do Senhor Jesus Cristo. Um anjo de Deus fazendo a obra para glorificar o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus. Então, veja que o Espírito Santo foi ali cirúrgico em observar. A igreja de Filadélfia começou a ser provada, porque quando nós começamos a brilhar, quando nós começamos a fazer obras que engrandecem ao Senhor Jesus Cristo, por amor ao Senhor Jesus Cristo, o levante do inimigo é muito forte. Digo isso porque eu já estou experimentado aqui em ensinar a palavra de Deus. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo, assim ensinou Tiago. E nós sabemos, aqui pelos alunos que começaram a estudar aqui no ITF, a dificuldade que eles passam. E eles vêm testificando isso para a gente, das lutas e dificuldades que estão passando, desde o dia em que decidiram estudar a palavra de Deus. Então o inimigo se levanta com o intuito de impedir que mais um chegue ao conhecimento da verdade, que mais um seja um propagador, um obreiro que arregaça as mangas e firma as mãos ali no arado e sai para expandir, para propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a situação é delicada e envolve uma compreensão que o fato do inimigo estar se levantando contra a tua vida não é porque ele é mais forte, não. Ele se levanta porque ele vai perder, porque ele sabe que você vai ser faca afiada, espada afiada contra ele. Então não tem que ter medo. Ele se levanta para cair. Você talvez possa olhar, mas pastor Fernando, eu não estou preparado para como alguns da igreja lá de Filadélfia que foram mortos pelo imperador Domiciano. A Bíblia e a palavra de Deus preparam você até para a morte, visto que os criminosos que estavam ao lado de Cristo nos mostram isso. Um deles nos ensinou no último instante de vida como se preparar, como encomendar as nossas almas no último instante de vida, invocando o nome do Senhor em arrependimento. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem por fundamentalmente, com urgência, preparar você para a salvação. Em toda e qualquer situação. Deus vai conceder dias de alegria para você, sim. A alegria do casamento, a alegria do bem material que você conquistou. O Senhor Deus, ao longo de todo o processo da sua vida, Ele quer participar. Mas virão dias difíceis. Às vezes você lê a Bíblia lá, você vê um Davi que vence o gigante, mas às vezes você se esquece de todo o processo ali, até os 40 anos, para que Davi fosse assumir o trono em Jerusalém. De batalha em batalha, de luta em luta, de guerra em guerra, de vitória em vitória, algumas derrotas, algumas perdas, para enfim cumprir o propósito do Senhor. Deus não te chama para perder, Deus te chama para ser vitorioso. Deus chama Pedro para sair do barco, não é para afundá-lo no mar, é para venha ao meu encontro. Jesus Cristo deu a ordem, venha ao meu encontro. Não é para a onda tragar, a onda se levanta, meu Pedro assustou. Mas o que Cristo disse antes da onda quase afundar o apóstolo Pedro? Venha ao meu encontro, que eu te provo que eu sou o Senhor Jesus, que dou ordem à tempestade, que dou ordem a toda e qualquer condição climática. Nós vemos que o Pedro clamou e invocou o Senhor e foi salvo. Bem assim, hoje, talvez você esteja sendo chamado para servir ao Senhor Jesus em meio a uma dificuldade, em meio a uma tormenta da vida. Talvez um momento de perda, um momento que você teve um ente querido falecido, talvez a perda do emprego. Talvez você não esteja entendendo nada do que ocorre, mas entenda, por breves palavras, que o diabo milita pela cultura deste mundo para dominar a tua vida, destruir a tua vida, manter você entretido sem se preocupar com a tua salvação. É hora de você atentar. Veja que o Espírito Santo, como eu disse, ele atuou de forma cirúrgica na igreja de Filadélfia. Eles estavam sob a pressão de talvez pararem de praticar as boas obras por conta da perseguição de Domiciano.
Mas Deus estava ali dizendo: eu vou dobrar a força de vocês para que vocês continuem dando esse testemunho. Sabe o que o Espírito Santo pensava nisso aí? Não só em glorificar essa igreja que estava sofrendo, a igreja de Filadélfia, mas inspirar aqui o pastor Fernando e todos nós aqui da Remanescente. Lá no ano de 2021, no dia 5 de outubro, tem um tal de pastor Fernando lá numa igreja pequenininha, lá em São Paulo, no bairro, no subdistrito de São Mateus, Jardim Sapopemba. Ele vai olhar para vocês lá no passado e ver toda a perseverança e o zelo na prática de boas obras. E ele vai ensinar isso. E ele ainda vai para a plataforma do YouTube propagar esse ensinamento do exemplo que vocês deram para os cristãos que haveriam de vir. Porque ainda hoje, ainda nós aqui no Brasil ainda temos liberdade de pregar esse evangelho. Em outros locais do mundo não existe. Não sei até quando ainda estamos pregando este evangelho. E quando a gente contrasta o que a gente passa com o que eles passaram, realmente nós ficamos envergonhados. É por isso que Deus levanta vasos escolhidos para o sofrimento. É por isso que às vezes Deus está, por meio do sofrimento que você está passando, a dificuldade, trabalhando e fortalecendo o teu caráter, porque no tempo certo, como servo de Deus, você vai entender o que Deus fez, o que Deus faz, como Deus sustenta para levantar a outros. O pastor Fernando não consegue pregar para todo mundo. O fulano lá que está passando uma luta, um grande vencedor, não consegue passar isso para todo mundo. Ele é limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele não consegue ir para todo lugar. Mas quando alguém que tem aquela experiência, alguém que vê aquele testemunho e sai motivado a testificar o que Deus faz, automaticamente esse evangelho vai se multiplicando pelo testemunho com a experiência de vida. O que nós temos que fazer? Perseverar. Não espere dias bons. É óbvio que Deus vai conceder isso a você. Provação, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, ela tem tempo de começar, ela tem peso, ela tem forma, mas ela tem data certa no tempo soberano de Deus para acabar na tua vida e você glorificar a Deus. Deus já sabe até que você é aprovado. Assim como já sabia que o Pedro seria aprovado. Assim como a palavra de Deus por antecedência já sabia que o Judas, o ladrãozinho, ia ser reprovado. Deus já sabe de todas as coisas. Deus sabe a luta que você vai passar amanhã, o leão que você vai matar ao longo dessa semana. Mas Deus já está vendo você aqui no domingo glorificando a Deus. É assim a forma e o jeito do nosso Deus agir. Nós vamos esvaziar. Talvez vai ser mais dolorido para alguns. Alguns já entenderam e já vão sendo suscetíveis, mais deliberados para receber essa ação regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Outros talvez vão resistir mais, vão dar talvez não só 10, mas 30, mas talvez 40 anos no deserto até ser aprovado e tomar posse da terra. É o jeito de Deus agir, é a forma de Deus trabalhar com nossas vidas. Nós temos uma aliança. Assim como marido e mulher lutam em fidelidade para manter o casamento unidos até que a morte os separe, o nosso Deus transcende essa capacidade humana, mostrando que Ele é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo soberano dEle. Porque um bruxo um dia reconheceu, um bruxo que foi usado pelo Espírito Santo um dia reconheceu: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus, Ele é fiel. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, Tu és fiel, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós colocamos humildemente, reconhecendo os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, diante do Teu altar, diante do Teu Filho Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, colocamos diante de Ti os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Cura as nossas enfermidades,
Cura, Pai Santo, as doenças emocionais, as sequelas, as feridas deixadas pelas lutas e os conflitos deste mundo que marcaram o nosso corpo e a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, nós imputamos sobre o teu sacrifício, Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Apaga os nossos pecados, apague as nossas falhas, enche-nos de poder para glorificarmos o Senhor Jesus Cristo em nossos corpos. Em nome do Senhor Jesus, revitaliza a nossa fé pelo poder do Senhor Jesus Cristo, para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Abre portas, caminhos e oportunidades. Levanta, Pai Santo, aquele que invoca o teu nome, revigora as forças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te invocamos, Senhor Jesus. Aceita a adoração da remanescente cristã Filadélfia nesta manhã de domingo. Nós te pedimos e suplicamos. E neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora ao Pai, adora ao Filho, adora ao Santo Espírito. Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.